seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um dia de aula do curso gratuito Fica, vai ter bolo. Gente, já deu para sentir aí como é que vai ser essa semana, né? Mais que especial, porque só com a aula de ontem, que já teve tanto conteúdo legal, além da receita de uma massa chiffon deliciosa e super molhadinha, hoje a gente ainda vai ter, né? Vamos combinar que vai ser aquele recheio versátil. E eu tenho que confessar que esse recheio ele é um queridinho meu, porque eu vou te ensinar a fazer um brigadeiro branco no ponto perfeito para recheio. E eu preciso confessar mais uma coisa, que esse recheio eu só dei ele em curso pago. Então eu tô dando ele de presente para você e eu espero que você faça muito bom uso dele e valorize, tá? Porque realmente são receitas assim, ó, que estão aqui no coração, guardadas as 7 chaves, que agora eu dei para você. Então, hoje você vai ver uma receita versátil. Por que versátil? Porque eu vou te ensinar uma receita base e vou te ensinar, te mostrar como é que você vai fazer para saborizar, colocar outros aromas e outros sabores. Porque para quem me conhece sabe que eu sou prática, eu gosto de coisas práticas. Então, eu não tenho uma receita para cada tipo de coisa. Eu faço de uma receita uma variação, uma variedade para poder justamente economizar tempo. Então, você que já participou da aula de ontem, né, eu espero, já está com a massa pronta, não tá? Diz que tá. O professor é bravo, não sei se te contava. Mas eu espero que você esteja com a massa pronta e que tenha dado tudo certo, porque você é uma ótima aluna e anotou tudo, não é? Então, se você tá aqui hoje, perdeu a aula 1, só digo uma coisa pra você, só lamento. Agora você só vai ver aquela massa de novo lá dentro do meu curso Cereja do Bolo, que inclusive eu tô assim com frio na barriga já, porque vai ser na próxima segunda-feira e eu tô muito feliz e muito animada. E antes de qualquer coisa, eu quero já falar para você pegar uma caneta, pegar o caderninho, para você não perder nenhum detalhe dessa aula que tá fantástica, porque eu tenho certeza que esse recheio, a partir dele, você pode usar para rechear bolo, para rechear doces, bombons, você pode usar em bolo no pote, taça, gente, é aquele coringa, sabe o coringão? Vou te ensinar o passo a passo e o ponto certinho, você vai ver que maravilha, eu tenho certeza que você vai amar. E assim, quando a gente terminar essa aula, a gente vai estar só na metade, né? A hora que terminar essa aula vai estar só na metade, já dá pra você ver o tanto de coisa que ainda vem. E como a gente vai ficar na metade no final dessa aula, amanhã vai ter aula mega especial de montagem, que é fundamental para o seu bolo ficar perfeito e estruturado. Então, pelo amor de Deus, não arruma compromisso para amanhã e nem para sexta-feira, que é assim, a mega ultra fucking power de aula. Porque é a blindagem com acetato que vocês estão tanto esperando. Eu vou ensinar a técnica para vocês, como é que vocês vão fazer. E essa técnica você pode usar a sua própria ganache, que você já está acostumado a trabalhar com ela. Porque essa técnica funciona e é muito prática, você vai amar. Então já se prepare aí, quinta e sexta-feira, nós temos 2 aulas fantásticas. Então não faz compromisso, eu já falei que nesse dia você é minha. É só minha e eu sou ciumenta mesmo. Então arruma aí um lugarzinho para você e não deixe ninguém te perturbar, tá? Combinado? Então agora vamos para a parte prática, que eu não quero te ocupar aqui, que eu gosto de ser rápida, porque eu sei que 7h30 é hora de pico, não é bem uma hora da libertação, não sei que hora que você vai ver essa aula, mas saiba que vou prezar aqui seu tempinho, então vamos começar, porque eu também sou ansiosa, eu gosto de mostrar tudo logo. Então vou arrumar meu cenário para a gente começar a receita, tá? Então 1, 2, 3 e já! Bora começar aqui então o nosso recheio. Esse aqui é um brigadeiro super cremoso, específico para recheios. Com esse brigadeiro, você não faz brigadeiro de enrolar, tá? Já quero deixar claro que brigadeiro de enrolar é outra proporção. Esse aqui é para recheio. Mas esse brigadeiro, você pode usar ele tanto para recheio de bolo, quanto para recheio de bolo no pote, torta gelada. Ele é incrivelmente delicioso e a textura dele é um espetáculo. Você vai ver no final. Então aqui nós vamos começar com a receitinha. Nós vamos usar 395 gramas de leite condensado, que é uma caixinha ou uma lata. Hoje em dia até diminuíram, né, a quantidade. Tá achando que tá enganando a gente, mas é 395, tá? Aqui nós temos 400 gramas de creme de leite. Esse aqui é o creme de leite convencional, 17% de gordura. Mas se você usar o de 20%, fica ainda mais cremoso, pode usar. Mas esse aqui é o comumzinho mesmo, porque nem todo mundo tem acesso, inclusive nem eu aqui não acho fácil. Eu só compro pela internet. Aqui nós temos 100 gramas de chocolate branco. Esse aqui, tá vendo que ele tá picadinho já? Eu faço isso aqui pra me ajudar, né?
que a gente vai derreter aqui no fogo. Então aqui ele já tá bem picadinho, é chocolate nobre, não dá pra fazer com cobertura. Então sempre que você for fazer um recheio, você tem que lembrar que é chocolate nobre, tá? E eu deixo isso tudo muito bem claro, todas as vezes que eu vou ensinar uma receita, dentro do meu curso lá, eu deixo super claro, porque não justifica a gente usar uma cobertura para fazer um recheio. Você perde completamente tudo, o sabor, a textura, é assim, é você matar sua receita e queimar seu filme, porque as pessoas não são bobas, elas sabem quando uma coisa é boa de verdade. Então nunca use o fracionado em recheio. E aqui nós temos 50 gramas de manteiga. Eu tô usando manteiga sem sal, mas se você quiser pode usar com sal, não vai dar muita alteração aqui. E para quem quer saber se pode usar margarina, pode, é aquele negócio, poder? Pode, mas com manteiga vai ficar muito mais gostoso, então eu indico a manteiga. Mas se não tiver, vai na margarina mesmo, só não deixa de fazer, porque eu quero que você entenda que esse recheio que eu vou ensinar, você já vai ter que fazer ele hoje. Por quê? Porque ele tem que descansar, porque amanhã nós vamos ter uma aula de montagem. Eu quero que você monte junto comigo. Combinado? Então beleza, então combinado. Antes de ligar o fogo, eu quero falar um pouquinho sobre a panela, porque eu vejo que muita gente erra muito no brigadeiro na hora da panela. Inclusive eu já queimei muitos brigadeiros. Inclusive hoje em dia eu ainda queimo com esse fogão, não vou mentir não, esse fogão é terrível. Mas assim, tirando o fogão, hoje eu já entendo que para fazer um brigadeiro perfeito, a gente tem que ter uma panela boa, uma panela de fundo grosso, porque senão queima o brigadeiro. Porque brigadeiro a gente não faz com fogo baixo, porque senão ele fica, puxa, a gente perde a textura cremosa. Aí ele fica aquele assim, liguento, sabe? Que você faz assim, ele estica. E não é isso que a gente quer. Então tem que ser uma panela com fundo mais grosso, de preferência. Mas, como eu te falei, não é motivo para não fazer. Se você ainda não tem problema, faz com a que você tem. Mas aí já entenda que futuramente já é o seu planejamento, você que vai agora fazer muitos bolos, eu tenho certeza. Então a gente vai começar agora com o fogo desligado. Então aqui eu vou colocar todos os ingredientes aqui na panela antes de ligar o fogo, tá? Esse recheio aqui, como eu falei, ele é muito versátil. Antes de você sair mudando aí, como eu falo para vocês testarem, faça ele desse jeito para você ver a deliciosidade. Essa palavra não existe, mas a gente inventa, não tem problema. Por quê? Porque a cremosidade desse brigadeiro, gente, é incrível, você vai amar. Inclusive, né, eu não vou mentir para vocês não. Dentro do Cereja do Bolo, né, que é o curso, só tem coisa incrível. Cada recheio, um mais maravilhoso que o outro. E eu tenho certeza que vocês vão fazer muito sucesso. São mais de 20 tipos de recheio em aulas, tá? Porque lá não é só receita não, tudo tem aula. E eu tenho certeza que vocês vão fazer sucesso demais com todos os recheios que tem lá. E tudo prático, né? Porque eu gosto de deixar bem claro que praticidade é importante quando você fala em alta produção. Não tem como você produzir muito com aquelas receitas mirabolantes que você não consegue fazer em quantidade. E aí você tem que ficar ali a vida inteira preparando, não sobra tempo nem para você pensar na decoração. Então receita prática é importante. Antes de colocar o chocolate, eu só vou misturar o creme de leite aqui com o leite condensado. Você deve estar pensando, gente do céu, mas é muito creme de leite, esse negócio não vai ficar legal. Faz aí. Você sabe por que a gente coloca essa quantidade aqui? Para dar suavidade, para não ficar aquele recheio muito doce. Eu acho que quando a gente trabalha com equilíbrio numa receita, a gente pode brincar mais com as combinações de recheio. Então, assim, é muito importante que você entenda. Bom, se eu tenho um recheio muito doce, como que eu vou combinar com a minha massa? Qual outra opção de recheio que eu posso colocar para não ficar sobrecarregado? Porque eu acho que, assim, para um cliente voltar, ele tem que comer e ter vontade de comer mais. Se você coloca uma coisa tudo muito doce, o cliente come uma colher e fala, não, já estou satisfeita, aquilo ali ele vai guardar na memória e fica lá, opa, aquele bolo é mais enjoativo, é muito forte. E não é isso que a gente quer. Então aqui, ó, você vai ver que esse recheio ele fica mais suave, ele não fica aquela coisa extremamente doce. Agora eu vou colocar aqui a minha manteiga, ela tá temperatura ambiente, ponto de pomada, tá? E o chocolate. E eu estou sentada porque eu não sou obrigada a ficar aqui mexendo panela em pé com dor nas costas porque eu tô velha. Tô nada. Para com isso, tô nada. Feiura. Ó, esse fogão é violento, então agora que eu já tô assim bem dominante nele, já vou começar no 5. Uma coisa, sempre que você for fazer o seu brigadeiro ou qualquer outro recheio que vá na panela, utilize espátulas de silicone para te ajudar nisso daí, porque a espátula ela raspa todinha as laterais e o fundo, então não deixa
queimar. Porque às vezes assim, principalmente quando o recheio é branco, você não, o escuro você não vê quando queima, né? Você vai raspando, às vezes pregou no fundo e você não viu. Agora o branco não. Se pregar um pouquinho, ele fica aparente, gritando aqui dentro. E aí, né, não é legal. Inclusive, eu vou bem focar aqui no olho aqui, porque eu não quero fazer feiura nessa aula. Porque a gente tem que dar exemplo para as alunas. Não é não, produção? Enquanto nós vamos fazendo um brigadeiro, deixa eu falar sobre a importância de um recheio perfeito, de um recheio estruturado, de um recheio no ponto certo para rechear um bolo. Então, para você fazer um recheio perfeito, ele tem que estar na consistência perfeita, ideal. Não é qualquer tipo. Vamos lá, por que eu tô falando isso? Gente, quando eu comecei a fazer bolo, né, eu acho importante eu contar minhas experiências, porque eu tenho certeza que alguma coisa você já passou também. Eu achava assim, recheio gostoso, vai para dentro do meu bolo, né? Eu não pensava assim, eu posso pôr, é qualquer recheio? Não, eu achava, se tem um recheio gostoso, pegava uma receita aí na internet e chuchava lá dentro do meu bolo, já vou diminuir porque eu não quero que queima, eu achava que podia ir pra dentro do meu bolo. Quantos bolos você acha que eu já fiz que já desmoronou antes mesmo de eu fazer uma decoração? Me conta. Não foi, Jojo? Caiu na minha frente aqui. Por quê? Acha um recheio ali delicioso, chucha no bolo e tá tudo certo. Mas não tá, gente. Não dá pra você fazer isso. Então entenda que para você falar de bolo seguro, com decoração, artístico, você tem que trabalhar com receitas seguras e com pontos ideais e pontos seguros para você rechear, porque senão você nunca vai ter paz na sua mente, porque você sempre vai entregar e vai falar, ai meu Deus, será que vai chegar? Ai meu Deus, será que vai despencar? Ai meu Deus, e é essa parte ruim de se fazer um bolo sem conhecimento técnico. Eu, por exemplo, sempre que entregava um bolo, quando eu comecei a fazer, eu entregava e rezava, e ficava aqui. Enquanto a pessoa não me mandava uma mensagem, eu não sossegava. E quando a pessoa não mandava mensagem, o medo de perguntar, ela falasse, não, que bolo, chegou só um caldo. Morria de medo. Então, assim, essa insegurança, ela só vem quando você não trabalha com segurança. Quando você não tem uma boa massa, quando você não tem recheios seguros, quando você não tem técnica de montagem, que é o que a gente vai ver na aula de amanhã. Então, é importante que você entenda o processo completo para que você não peque. Às vezes você sabe, eu aprendi a massa, aprendi o recheio. Aí você vai pecar lá na hora de montar. Então presta atenção em tudo que eu tô falando, porque eu já fiz muita feiura. Já apanhei, já derrubei bolo, já fiz errado, não dá certo. Então hoje eu sei que existe um processo que eu tenho que fazer. E se eu pular etapas e se eu fizer de outro jeito, eu não vou ter paz no coração para entregar um bolo. Vou colocar no 4 porque eu sou ousada. Aqui, ó, minha panela já esquentou, eu tô só indo devagarzinho aqui, porque esse fogo aqui, ele é violento. E outra coisa, quando você for ficar em produção, você não vai ficar assim igual a professora, escovinha no cabelo, né, achando que tá brotinha. Existe essa palavra brotinha? Brotinho não existe mais não, né? Não, brotinha dá. É velho. Corta, filmado. Não corta. Eu quero que você coloque, Silmar, pra você ver como é que é por trás das câmeras. Bullying. Enfim, né? Você vai ter que colocar uma touquinha no cabelo, ficar bonitinho. Eu tô com raiva nesse momento. Mas deixa quieto, tá? Você entendeu. Você não vai ficar de cabelo solto aqui, conversando e baforejando aqui em cima, não. Fica bonitinha, viu? Isso daqui é porque quem vai comer sou eu mesmo. Só eu. Eu não vou dar nenhum pedaço pra ninguém. Só pra Giovana. Outra coisa, é mexendo o tempo inteiro, sem parar na panela. Você não vai atender uma ligação de telefone lá da sua sogra contando as histórias da infância do seu marido. Não, pelo amor de Deus, viu? É mexendo o tempo inteiro. Esse momento é um ótimo momento para você relaxar, pensar na vida. Terapia, né? Você fica aqui, mentira, gente. Mexer panela não é legal. Eu falo isso, mas depois que eu arrumei a minha panela mexedora, a minha funcionária, nossa, virou outra coisa, porque mexer panela, gente, só é bom se você faz um. Agora você pensa fazer 10 bolos mexendo... Mas tudo bem, faz parte do processo. Todo mundo que começa vai mexer panela, não adianta você fugir dele, tá? É normal.
Ó, contar uma história muito íntima da minha pessoa. Teve uma vez que eu fui fazer um bolo para minha mãe. Eu não tinha técnica ainda, eu tava assim, bem no meu início. E aí eu falei, bom, né, conheço um recheio top das galáxias. Vou usar esse recheio, né, vou chuchar morango, recheio, tarará. E fui e montei o bolo. Aí na hora que eu tirei o acetato para decorar, que ainda ia vir uma decoração super ousada, né, o negócio, ele tipo desliza, assim, cai uma camada para cada lado. Porque o recheio tava mole, não tinha ponto. E aí, a hora que eu comecei a ver aquilo, me deu um desespero tão grande. A minha única saída, sabe o que foi? Que atire a primeira pedra quem nunca usou essa tática. Se você já fez um bolo na vida, provavelmente você já usou a decoração de acetato, né, num bolo. Tipo assim, eu vou colocar um acetato e fingir que é moderno. Pois é, a nossa decoração foi essa. Enfiei um acetato do lado, amarrei uma fita e falei, pronto, o bolo tá pronto. Eu tinha opção? Não tinha. Então você tá entendendo por que você tem que trabalhar com o ponto correto, com o recheio correto, com a massa correta? É porque às vezes você acha que você vai arrasar e não vai. Você acha que a fulana passa uma receita boa e que você vai fazer e vai dar certo? Pode dar certo até pra ela ali, porque ela tá fazendo, mas às vezes a gente não entende que se a gente mudar a sequência das coisas, não vai dar certo. Então presta atenção. Eu vou mostrar na hora que estiver no ponto certinho aqui, pra você não perder o ponto, mas trabalhar com recheios corretos, na textura correta, com a montagem. Amanhã eu vou te ensinar direitinho, você vai ver que meio caminho andado, mais de meio, 80% caminho andado, tá? Então eu não posso parar de mexer. Ó, uma coisa que é muito importante, quando você for fazer um recheio que a quantidade é grande, tipo esse, colocar uma panela com altura mais ou menos, viu? Porque esse aqui espirra. Eu costumo dizer que tem vida própria. Então, à medida que vai espirrando, pode te queimar. Aqui você já consegue observar que ele já tá reduzindo, tá começando a querer engrossar, mas não tá no ponto, tá? Você já começa a ver que tá reduzindo o creme de leite, que antes estava bem mais líquido, agora ele já está começando a ficar mais grossinho. Aí aqui continua mexendo sem parar. E bora deitar o cabelo aqui. Deitar o cabelo, vou explicar, né? Porque você vai pensar que deitar o cabelo é correr, agilizar. Tipo assim, não para não. A gente não deita o cabelo quando sobe numa moto, corre numa velocidade mega fucking power? Pois é, deita o cabelo aqui, ó, agiliza. Para não, e tá espirrando, vida própria, ai, ai, ai. Olha só, aqui já tá quase no ponto, mais uns 2 minutinhos. Por quê? Porque a hora que eu sei que está no ponto. Lembra daquele caminho do Moisés que eu já falei em alguma aula para você? Se você é nova, então vou falar de novo. O caminho do Moisés é quando você passa a espátula no meio da panela e a linha fica. Isso é para recheio, tá? Para enrolar é outro ponto. Então aqui eu vou diminuir o fogo e vou fazer o teste para você ver. Deixa a minha panelinha. Ó, ponto Moisés é isso aqui. Você passou, a linha ficou dividida, ó. Você vê visivelmente uma linha, é porque já está no ponto. Outro teste que você tem para fazer, deixa eu aumentar aqui, é você jogar um pouquinho desse recheio sobre ele mesmo. Se você vê que ele está emendando, é porque tem que deixar mais um pouquinho. Aqui, ó, como eu sei que ele ainda pode ficar mais uns 2 minutinhos, a hora que eu passar esses 2 minutinhos eu vou fazer para você ver. Então eu vou continuar mexendo ele aqui. E aí você faz os testes para você não errar o ponto. E isso é importante porque às vezes você olha e fala, eu acho que tá bom. E aí na hora de você rechear, fica mole. Então vai te atrapalhar. Então o ideal é que você entenda o ponto certinho aqui e faça o teste, que é o teste da espátula e o teste de jogar um pouquinho sobre ele mesmo. Mas olha como já tá bonito, ó. Bem grossinho, mas ele fica mega cremoso. Depois você vai ver ele, que eu tenho uma ali que já está frio para te mostrar. Aqui, ó, já passou os 2 minutinhos. Vou fazer o teste.
Passou no meio, viu a linha e joga por cima. Deixa eu já diminuir. Viu aqui? Joguei por cima e ele não misturou. Você vê a divisão certinha de onde ele foi jogado. Então, você viu que não misturou, é porque tá no ponto correto. Olha lá. Tá vendo? Então, agora eu vou desligar. Desligou a panela, eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes a pessoa desliga e vai sair, deixa aqui a panela e vai pegar as vasilhas, o negócio para colocar e deixa aqui. Só que quando a gente desliga, a panela ainda está quente. Se você largar para trás, pode ser que queime o fundinho. Então espera estabilizar um pouquinho esse calor aqui dentro, mexe ali, é uma questão de 2 minutinhos, você mexe até você ver que o brigadeiro tá assim, já não tá borbulhando e aí sim você para de mexer. São detalhes que a gente sabe que no final das contas atrapalha, né, gente? Porque se você não fizer, vai que queima esse brigadeiro aí, você vai ter que ficar mais uns... Quantos minutos fiquei aqui? Uns 20? É, uns 20 minutos. Uns 20 minutos, você vai perder 20 minutos fora os ingredientes, que é ruim, né? Pronto, ó, já vi que tá ok. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu brigadeiro dentro de um bowl. É só despejar. A gente não deixa ele sem tampar, porque ele cria uma película por cima. Então aqui sempre terminei, coloca num bowl onde você vai armazenar e tampa. Pode ser de vidro, o bowl, pode ser de plástico. Esse aqui ele é próprio para ir no micro-ondas, então ele pode aquecer. Olha aqui, só para você ver o ponto. Pera aí, deixa eu colocar esse trem aqui para não queimar. Tá vendo que eu joguei o brigadeiro aqui em cima e ele não se misturou? Esse é o ponto. Se você jogar e ele emendar com o que tá embaixo, é porque tá mole. Aí eu vou pegar esses saquinhos mesmo, de mercado, que vem de rolinho. Pode ser... Eu não gosto de colocar muito filme, porque quando ele esquenta demais, parece que ele vai derreter. Esse aqui ele é mais encosta o recheio no nosso brigadeiro e você vai deixar ele descansar. Aqui eu já tô com o meu brigadeiro, que esse aqui é o que a gente acabou de fazer e esse aqui é o que já tá descansado. Qual que é a minha indicação? Todo recheio que vai na panela, ou ganaches, que tem inúmeras receitas lá dentro do curso para você, todos esses recheios eu gosto de deixar descansar por pelo menos 8 horas, mas o ideal é você fazer hoje e usar amanhã. O descanso é sempre fora da geladeira, porque na geladeira ele vai mudar a textura. E aí vai dificultar a aplicação, vai te iludir, às vezes você vai achar que tá no ponto certo, e aí a hora que o bolo ficar em temperatura ambiente, vai começar a dar barriga no bolo, que é comum também, que eu sei. Então o ideal é que o seu recheio esteja descansado, mas em temperatura ambiente. Então aqui eu já tô com esse recheio descansadinho. Deixar de um dia para o outro não vai estragar seu recheio, mas se você não for usar no outro dia, aí sim você pode colocar na geladeira e deixar ele lá dentro até o momento de usar, ok? Então aqui meu recheio tá quente, mas esse daqui é o que eu fiz ontem, que já está com a textura perfeita. Agora eu vou te mostrar essa textura aqui, olha aqui. Tá vendo como esse brigadeiro é um brigadeiro firme? Olha, firme, ele não, olha aqui, ele não emenda, ele não cai, mas ele é mega cremoso. Olha isso aqui. É uma textura muito perfeita, ó. Então, aqui tá o meu brigadeiro já descansado, é nessa textura que ele deve ficar. Ele não pode ficar muito mais duro, porque senão vai dificultar também você aplicar no bolo, e nem muito mais mole, aliás, nada mais mole do que isso, porque senão você já sabe que vai ter surpresa de cliente te mandando mensagem, que a gente não quer nunca esse tipo de mensagem, né? É mensagem assim, que delícia de bolo, nossa, o melhor que eu já comi na minha vida. Essa mensagem a gente quer, agora de bolo desmoronado, não dá. Então, agora eu já te falei sobre como você vai conservar. Isso significa que você vai terminar essa aula, que já está quase no fim, e vai fazer o seu próprio brigadeiro. Então você vai ter que fazer, porque amanhã é a nossa aula de montagem e eu preciso do seu brigadeiro descansado. Então, por favor, nunca te pedi nada. Faz para você. E eu espero que a massa esteja pronta, né? Então faz o brigadeiro, deixa descansar, porque amanhã nós vamos precisar na textura ideal. E aqui, o que eu vou fazer?
Antes de qualquer outra coisa, eu quero te mostrar que com esse mesmo brigadeiro você pode saborizar. Você pode colocar qualquer outro sabor aqui que combine, claro, com chocolate branco. E você vai dar outros aromas aqui. Aqui você pode, por exemplo, colocar biscoitinho Oreo, aqueles triturados, e fazer um brigadeiro de Oreo. Esse brigadeiro hoje eu vou te ensinar aqui como você vai saborizar ele com frutas vermelhas. Fica divino, divino. Então eu vou te mostrar algumas opções. Bem, essa daqui é a pasta saborizante da Bella. É muito boa essa marca, eu gosto, mas a minha preferida para frutas vermelhas é essa daqui, que não tá na embalagem original, porque eu comprei ela porcionada assim, ela vem numa embalagem bem maior, que é a da Fabre. Eu acho esse aqui, ó, um sabor muito, muito real, muito verdadeiro. E ela é muito concentrada. Então, se você for usar uma pasta, você pode usar qualquer uma dessas aqui que você tá encaminhada. E também tem a opção de usar a redução de frutas vermelhas, que é caseira. Essa daqui é a receita que eu ensino no curso para vocês. Então, no curso Cereja do Bolo, você vai aprender a fazer. Tá vendo? Essa daqui, gente, como é só uma redução, ela não tem muito açúcar. Então, ela não vai prejudicar aqui o seu brigadeiro e deixar ele ainda mais doce. Ela é levemente azedinha, porque eu uso pouquíssimo açúcar. Olha só como fica numa textura grossinha. Então você pode usar qualquer uma dessas três que vai ficar um resultado incrível. Aqui eu já vou aproveitar e vou usar esta. Um detalhe, se você for usar a pasta saborizante, você sabe que é uma quantidade menor que você vai precisar. Porque ela é muito mais concentrada, por exemplo, do que a nossa redução. Agora, se você for usar a redução, você vai colocando e misturando. Não tem uma quantidade certa, porque vai depender do que você quer. Se você quiser ela bem mais concentrada, você tem que colocar mais. Mas se por um acaso você for acrescentar uma quantidade maior de geleia não, porque isso aqui não é geleia, é redução. Lá no curso eu explico a diferença. Aqui, se você for colocar uma quantidade grande de redução, você vai perder um pouco desse ponto. Se você por um acaso for usar a redução de frutas vermelhas, você pode fazer um pontinho a mais ali no fogo, deixar um pouquinho mais firme, mas é pouca coisa, tá? Porque depois que ele fica em repouso, ele vai endurecer um pouquinho. Então aqui, ó, eu vou colocar uma colher, eu vou mexer e depois eu vou e te mostro. Se for necessário, a gente acrescenta, tá? Enquanto eu mexo esse nosso brigadeiro de frutas vermelhas, que vai ficar um espetáculo, eu quero te lembrar de, por favor, entra lá na comunidade do Facebook, não esquece não, e posta tudo que você aprendeu e o que você fez. Você vai postar foto, vai colocar, olha, professor, eu fiz, eu quero acompanhar esse rendimento de vocês e quero saber também se eu sou uma boa professora, né? Larga de feiura. Então, não deixe de entrar na comunidade do Facebook e também lembra do post que eu vou fazer. Sempre que tiver uma aula, eu vou colocar um post oficial. Você vai lá embaixo daquela aula, do post, desculpa, e coloca pra mim qual a sua opinião, o que você gostou. E se você já fez, coloca lá também o que você achou do resultado, tá? Olha só, aqui eu não preciso colocar mais. Aqui eu ainda não mexi na estrutura do meu brigadeiro, ó, e fica com pedacinhos de fruta. O legal é isso. Essa daqui também tem pedacinhos de fruta, então você vai ver a mesma coisa. Essa daqui ela tem, mas é bem menor. Esse aqui tem uns pedaços de frutas maiores, a da Fabre. Então é opcional. Isso aqui você pode variar com inúmeros sabores. Você pode colocar, de repente, aqui dentro um pistache que combina com chocolate branco. Claro, se você for usar uma quantidade grande, tem que ser uma pasta saborizante, tá? Uma pasta de maracujá fica excelente. Se você quiser usar a polpa de maracujá também, use, mas com cuidado para você não tirar a estabilidade do recheio aqui, ó. A gente precisa dele firme, tá? Então, é isso aí. O que eu tenho para te dizer sobre recheio? Quanto mais você tiver receitas práticas, mais você consegue trabalhar com sabores. Porque se você tem uma receita para um brigadeiro de frutas vermelhas, uma receita para um brigadeiro de pistache, uma receita para um brigadeiro de doce de leite, se você tiver 200 receitas, vai matar a sua produção na cozinha. Então lembre-se que se você puder brincar com uma base e trabalhar outros sabores, é muito melhor para você. Eu faço isso aqui na minha produção. Lá no meu curso Cereja do Bolo tá tudo discriminado. É claro que além de todas as partes de brigadeiro, eu tenho outras variações, várias outras, porque tem coisa que a gente já tem que colocar na hora do cozimento mesmo, não dá para acrescentar como a gente está fazendo aqui. Mas o meu objetivo é ser o mais prática possível, porque eu prezo muito o tempo que a gente passa produzindo. E eu também defendo muito a gente
sobrar tempo para a gente fazer a decoração com cuidado. O que eu vejo a maioria das confeiteiras fazendo, ou quem vai começar? Perde muito tempo na produção e na hora de fazer decoração, acabamento, não sobra. Aí tem que fazer correndo, aí fica triste, insatisfeita, entrega uma coisa que não tá achando que não fez o melhor. Então assim, se você distribuir o seu tempo aí durante a semana, você consegue fazer todos os passos com calma, com tranquilidade. Nem sempre, claro, que tem vezes que a gente vai correr um pouco mais, mas esse planejamento é importante. Então eu espero aí que você tenha gostado da receita, anota tudo, se perdeu alguma coisa, se ficou alguma coisa no branco aí, volta, assiste de novo essa aula, amanhã essa aula não vai ficar mais no ar para você, então eu espero que você anote tudo para depois você reproduzir. E lembra que amanhã eu vou precisar desse recheio pronto, descansado, então se vira, o problema é seu, vai pro fogão agora. O que você faz da meia-noite às 6? Nada, então vai fazer esse brigadeiro para mim, tô te pedindo, tá? Então, agora você já aprendeu a fazer o brigadeiro. Aliás, né, na primeira aula, na aula de ontem, você já aprendeu a fazer a massa do bolo. A aula não tá mais no ar, você sabe que a gente só vai deixar até às 16 horas do outro dia. Isso porque eu sou boazinha pra você, tá? Que eu já tô te dando tudo isso aqui e eu quero que dê tempo de você assistir e fazer. E você aprendeu a massa do bolo. Hoje você aprendeu o recheio super versátil e a partir dele você pode desenvolver outros. E também aprendeu os segredinhos aí de ter um recheio perfeito para aquilo ali. Que não é qualquer coisa que você pode chuchar dentro do seu bolo. Você também aprendeu isso, né? E lembrando vocês que amanhã nós temos mais aula, nós vamos fazer a montagem do bolo e é muito detalhado para você não deixar pecar na hora da montagem, que é importante também para que o seu bolo fique firme e estruturado. E na aula de sexta-feira é a aula mais esperada de todas, que é a blindagem por acetato que nós vamos fazer. E eu vou te ensinar como você vai armar aquele cenário para a gente fazer uma blindagem descomplicada, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, viu? Não esqueça de deixar os comentários para mim que eu quero saber. Fiquem com Deus, muito obrigada e até amanhã, tá? Mais um recado. Amanhã, 10 horas da manhã, a gente vai ter uma live tira dúvidas sobre esse conteúdo, tá? Então não perde, já coloca para despertar que 10 horas da manhã nós estamos ao vivo com essa aula tira dúvidas e eu quero você comigo. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau. Que é a de blindagem. Esses caminhão hoje resolveram fazer vale aqui nessa rua? Então deixa a carreta. Põe um cone na rua. É mesmo. Ninguém vai saber que é nosso. Não, é tosse, é carreta e é voz de balão. Eu também sou da época dela, porque eu queria falar da minha época. Não fica calado, não mexe não. É igual o quanto mais mexe, mais fede. Essa parte você corta. Ou então você coloca pip, pip. Nós vamos usar hoje aqui nós vamos fazer Pera aí. Ô, miséria, essas carretas. Peleia, caseira, mentira, redução, Nossa Senhora da Badia.